Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 28 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. A gente vai mergulhar em 3 frentes bem importantes que estão movimentando a economia brasileira, tudo com base em dados e estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas. Na nossa pauta de hoje, a gente separou, primeiro, o impacto econômico surpreendente do setor cultural. Depois, a gente fala da transformação de energia que está rolando no agronegócio. E para fechar, vamos dar uma olhada nos últimos números da inflação. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que fala de um setor que nem sempre é lembrado pelo seu poder econômico, sabe? Mas os números mostram que ele é uma força e tanto. Pois é, estamos falando da cultura e das artes. Um verdadeiro motor para a economia, muitas vezes subestimado. Em seguida, a gente vai lá para o campo, onde um setor bem tradicional está na frente de uma revolução de energia. E fechando nosso boletim, a gente analisa aqueles dados que mexem direto com o nosso bolso, a inflação. O nosso primeiro destaque é o poder econômico do setor cultural, que muitas vezes passa despercebido. E para começar, olha só que dado impressionante de uma pesquisa de impacto econômico da Fundação Getúlio Vargas. A Lei Rouanet foi responsável por criar ou manter 228 mil empregos. Só para ter uma noção do tamanho disso, esse número é mais que o dobro dos 110.921 postos de trabalho gerados pela construção civil no mesmo período. E o retorno para a economia também é de cair o queixo. O estudo da FGV mostrou que, para cada R$ 1 investido através da Lei Rouanet, a economia brasileira teve um retorno de R$ 7,59. É um crescimento bem forte, viu, se a gente comparar com estudos mais antigos. E o mais curioso é que esse benefício volta até para os cofres públicos. A conta é simples. Para cada R$ 1 de renúncia fiscal, R$ 1,39 voltaram para o governo em forma de impostos, seja municipal, estadual ou federal. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, comentou esses resultados. Ela destacou que esses dados são importantes para combater a desinformação. Nas palavras dela, a gente entrega os dados e mostra a dimensão forte que existe da Lei Rouanet, que é uma conquista do setor cultural brasileiro. Agora, mudando de assunto, vamos para o nosso segundo tema do dia. O agronegócio brasileiro está vivendo uma fase nova, com o foco total em gestão estratégica de energia. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, um levantamento do Observatório de Bioeconomia da FGV revelou que o agronegócio já responde por cerca de 60% de todas as fontes renováveis da nossa matriz energética. Isso coloca o setor como um verdadeiro protagonista na transição energética do país. O que está impulsionando essa mudança toda é a energia solar fotovoltaica. E a economia é enorme. Adotar sistemas solares pode cortar a conta de luz de uma propriedade rural em até 95%. E isso, claro, tem um impacto direto na competitividade do produtor. A estratégia para os produtores tem sido bem clara. Primeiro, é preciso analisar o consumo para entender direitinho as necessidades. Depois, o passo é investir na geração própria de energia renovável. E, por fim, migrar para o mercado livre de energia, onde dá para negociar preços e condições direto com os fornecedores. Mas olha, essa mudança não é só por causa da economia na conta de luz, não. Como explica o Gustavo Sozzi, que é CEO da Lux Energia, a sustentabilidade agora tem uma dimensão estratégica. Ele diz que sustentabilidade deixou de ser apenas uma pauta ambiental. Hoje, ela influencia acesso a crédito, parcerias e novos mercados para o produtor rural. E para fechar o nosso boletim de hoje, vamos ao terceiro tema, o pulso da inflação, com os dados mais recentes sobre o custo de vida por aqui. Os dados mais novos do FGV-IBRE mostram que o ano de 2026 começou com uma inflação mais tranquila. A prévia da inflação oficial, o IPCA-15, marcou uma alta de só 0,2%, um número que veio abaixo do que o mercado estava esperando. Por trás desse número geral, sempre tem aquela dança dos preços, né? Puxando para cima, tivemos altas importantes, como o tomate, que disparou mais de 16%, e também as carnes. Do outro lado, o que ajudou a segurar o índice foram as quedas nos preços das passagens de avião e principalmente da energia elétrica residencial. Esse cenário de inflação mais controlada, claro, já esquenta o debate sobre o futuro da taxa Selic.
Mas olha, as projeções do mercado ainda não estão na mesma página. Enquanto bancos como o Bradesco apostam numa taxa de 12% no fim do ano, outros, como o Itaú, projetam 12,75%. Para a gente resumir os pontos principais de hoje, a gente acompanhou 3 atualizações bem importantes sobre o cenário econômico do país. Recapitulando rapidinho. Primeiro, a gente viu como a cultura está se mostrando um motor poderoso para gerar empregos e retorno para a economia. Segundo, que o agronegócio está liderando uma transição de energia não só por sustentabilidade, mas por pura vantagem econômica. E por último, que a inflação deu uma acalmada, mas o mercado ainda está dividido sobre o futuro dos juros. São 3 temas bem diferentes, mas que mostram como vários setores estão moldando a nossa economia. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!